E a partir de agora, a gente debate um outro time que também já externou uma necessidade de reformulação. Na verdade, iniciou até precocemente essa limpeza do elenco e foi até criticado aqui por nós, não pelas saídas dos jogadores especificamente, mas ainda tendo jogos a fazer na, na Série A. O Sport, por exemplo, liberou dois laterais direitos. O time tinha três laterais, liberou de Plácido, né, que foi devolvido ao Racing, e Matheus Alexandre, né, jogador do qual o Sport gastou 9 milhões de reais para aquisição. Tá? E o próprio Sport foi lá e avisou ao mercado de que o jogador não interessa mais de quem quiser que venha negociar. O oposto da lógica que Sérgio Papelin, a gente acabou de passar pelo Fortaleza, né? Sérgio Papelin defendeu justamente a proteção dos jogadores no mercado. Porque na hora que você coloca uma lista de dispensa, você está desvalorizando automaticamente. E bem básico isso, né? Me surpreendeu essa postura do esporte. Além de Lobato, que poderia ter sido útil em alguns dos últimos 3 jogos, tá? Gustavo Maia, que já foi para o Criciúma. E depois desses 4 primeiros, teve a notícia, o Sport devolveu, né, o inominável Arthur Souza ao Red Bull Bragantino, que já arrumou destino também, e Arthur já foi para o América Mineiro. Tá? Essa foi a primeira o primeiro giro de mudanças do esporte. Tá? Tudo foi pausado porque o time ficou sem treinador. Daniel Paulista foi anunciado, chega ao clube nessa terça-feira, tá? E com a chegada dele, as mudanças devem continuar acontecendo, tá? Eu queria que Cássio e Cauê apontassem para onde deveria mirar a caneta vermelha de Daniel Paulista, de Yuri Romão, dos novos gestores de futebol. Tem mais gente para sair? Qual seria a ordem aí de prioridade? Quem são os jogadores que merecem essa nossa etiqueta aí, né, para tentar ser negociado? E aí eu acho que no caso do esporte, não sei como vocês enxergam, grande parte desses jogadores que não atingiram 7 partidas não cabem muito no mercado da Série A. O que cabe, eu acho que o esporte deveria trancar, né? Que é o caso ali de Atêncio. Eu acho que ali cabe o cadeado. Não vejo por que o esporte negociar Atêncio nesse momento. É um jogador que deve ficar. Mas queria a visão de Talvez vocês. Tite Ortiz, não? Fred, Tite Ortiz já mercado. foi até divulgado que o esporte estaria aceitando a negociação, porque já chegaram sondagens sobre Tite Ortiz. Eu não sei se para a Série A. Eu acho que Tite Ortiz seria mais para uma B forte ou para voltar para o futebol argentino. Queria a opinião de vocês. Fred, assim, além, eu ia falar Tito Ortiz, mas até já tem notícias sobre isso. E Johan também. Acho que no esporte foi uma nulidade até aqui. Então, aí, o esporte não tem nem tempo de. Não, pô, Daniel Paulista pode recuperar o jogador. Eu acho assim que a forma como o Johan apareceu até aqui, na forma como ele disputou vaga, está muito distante. E até E já vinha na interrogação. E é bom lembrar, já vinha com interrogação gigante. E nesse perfil. A renovação dele foi gatilho, tá? Só lembrando que ele já. Não, tô falando de Johan. Tô falando de Johan. Certo. Não, de Johan. E Yuri Romão, que deu algumas entrevistas nos últimos dias e disse que o esporte está mudando agora, vai ser um time mais físico, mais forte. Assim, isso era óbvio, né? Assim, que não precisava ter essa mudança para a Série A, você precisa ter um time com essa composição também. Ele, segundo ele, o time do esporte estava muito técnico, mas sem muita força, estava desbalanceado, assim. Mas contratou um lateral direito pensando nisso. Ele esquece o que ele contratou. Eu acho que demorou muito e eu nem concordo muito com essa frase, que, por exemplo, os laterais do direito do esporte em tese são mais físicos do que técnicos. Então, exatamente. Assim, nem bate muito com o que ele está dizendo. Então, nesse caso, Johan não. Ainda mais, mas vamos considerar que abriu o olho que ele está achando que é dessa forma, que o esporte vai fazer futebol dessa forma. Acho que Johan seria um jogador para sair.
Duqueiroz, porque eu acho que o Sport vai precisar contratar volantes. E assim, o que Duqueiroz fez até agora no Sport, assim, não é o pior jogador do Sport, não é. Mas é um jogador que simplesmente você não confia que ele possa transformar que ele possa segurar um jogo. Pelo contrário. Um saláriozinho alto, viu? Esse é o problema de todos esses jogadores do Sport. Assim, com a condição que o Sport tá, vai ser dividido sem nem chegar meio a meio. Aí, 50-50. Eu não sei como é que era. É difícil achar um clube na Série B que pague. Não pode ir para a Série A. Fred, o Grêmio pagava, se eu não me engano, do salário dele, porque ele pertence ao Zenit da Rússia, 450 mil ano passado. Não sei qual foi a condição do Corinthians, um cara passou no Grêmio, um cara ligado ao Zenit, e assim com o futebol tão abaixo, é muito curioso. Mas assim, o futebol do Sport está todo abaixo. Ele seria só assim, eu acho que poderia liberar, mas acho difícil. Aí eu acho que até para abrir espaço aí na folha de alguma forma, porque e outra coisa, o elenco do Sport vai ficar enxuto, e pode ficar enxuto até para a Copa do Nordeste, mas vou colocar isso de lado. Mas até para a Copa do Nordeste, se fosse esse pensamento, até para a Copa do Nordeste, Johan não seria uma peça que faria, em tese, tanta diferença na Copa do Nordeste. Assim, realmente é um jogador que... Detalhe, muita gente deve estar lembrando que ele está no elenco do Sport com essa tela que o Fred fez. Sim. Aí, assim, Renzo ali, tipo... café com leite aí, né? Não faz sentido. Isso a gente está falando só das saídas, né? Saídas, por enquanto. Quem coloca para sair? Tem gente, pode botar mais gente aí, Cássio. Romarinho, se aparecesse, acho que não deveria ter uma grande barreira. Romarinho, para mim, é aparecendo ou não aparecendo. Tem que forçar, tem que encontrar tem que se livrar para ele. Mas não tem como ser. Lembrando que o Mirassol procurou e o Sport não negociou, né? Não, mas eu entendi o que você falou, Fred, mas não dá para ser desse jeito porque o Sport comprou o Romarinho, então... Não, Cássio, eu não falei para dispensar ele não, eu falei assim, para ser proativo e não esperar, para ser proativo, para procurar a Série B, ser proativo e oferecer o jogador. Ou seja, o Sport... O que disseram que fizeram com o Tite Ortiz? Isso. O que fizeram com o Tite Ortiz? O meu ponto é que, no caso do Romarinho, o Sport comprou por 2,5 milhões, tinha a questão dos gatilhos, o Sport nunca falou se ativou os gatilhos, mas é muito improvável que não tenha ativado, né? Porque subiu de divisão, o cara jogou várias vezes. Assim, nunca vi nenhuma notícia do Sport dizendo que bateu o gatilho de 4 milhões. Mas é bem provável que tenha batido. Enfim, é um investimento que fez e tem que tirar de alguma forma, aproveitar que o jogador ainda deve ter algum mercado, sobretudo na Série B. Então, eu colocaria Romarinho. Tem mais, como se foi dito, tem mais gente para sair, mas Romarinho, Johan e Duqueiroz. Duqueiroz entendendo que é difícil, mas Johan e Romarinho eu acho que é meio... E Tite Ortiz porque já foi dito. Mas Duqueiroz é só devolver. Duqueiroz eu acho que é simples. Não se devolve, é devolver. Não é só devolver, não. Devolver o Zenit. Aí o outro lado, se eu vou pagar tudo... Devolve. Não, mas devolve. Mas ele tem contrato lá com o Zenit, pô. Então, assim, a bronca é Romarinho. Pronto, Lucas Cunha. Devolveria. Meu amigo, não é meu. Não devolveria, não. Eu não devolveria, não. Na hora que você está dividindo o salário, não tem como devolver dessa forma. O outro cara tá dizendo, não, meu irmão, tu vai ficar pagando uma parte ainda. Veja o caso do problema, por exemplo, é do Carlos. A Vitória quis devolver e o Flamengo não quer aceitar. Sim, aí lógico que você vai ficar nesse jogo aí, né? Vai ter clube que vai aceitar e tem clube que não aceita. Mas, veja, Antônio Carlos, Lucas Cunha. Aí Dalbert, o problema é que tem... Antônio Carlos ali, verdade. Se trouxer mais um goleiro, aí vai ter que emprestar Thiago Couto, até para tentar tirar esse investimento dele. Bota Thiago Couto para jogar a Série B. Agora tem que trazer um goleiro, se trouxer um goleiro. Dalbert, só que aí é a questão Dalbert, tem contrato, então você vai ter que encaixar Dalbert em algum lugar. Duqueiroz. Dalbert não tá jogando melhor que Cariús não, Cauê? Mas aí eu vou no perfil do jogador, da característica. Eu prefiro ter o jogador da característica de Cariús que de Dalbert. E tem que trazer um lateral esquerdo. E aí eu também já estou indo pela troca também de gasto. Ó. Não vou inchar o elenco para trazer um terceiro lateral esquerdo. Então, ficaria com Cariús, até porque Cariús ainda faz a direita se for necessário. Em algum momento você tiver o azar de perder os dois laterais direitos. Herede e o que vai vir. Como o Cássio falou, Copa do Nordeste é com isso aí, tá? Se tirar, não tem reposição. Vai ficar difícil de escalar o Sport na Copa do Nordeste. Duas observações rápidas aqui, até uma provocação para vocês. A primeira, assim,
pelo que eu acompanho, né, diferentemente de outros momentos da história recente do esporte, as janelas de contratação que montaram esse elenco, elas não evidenciaram um problema que acontecia antes, que era a ausência de quantidade. Né? Eu acho que quantitativamente o esporte acabou reforçando todos os setores. Sim, O que faltou foi isso. qualidade. Que é algo, Isso. um perfil, tô endossando isso porque eu vi várias vezes o esporte, ao longo dos anos recentes, aí, dos últimos anos, improvisar atletas em determinadas posições por simplesmente não ter opção, ainda que fosse ruim. Tá? Então essa é uma mudança de perfil de uma janela Eu acho infeliz. que, só eu acho que o esporte observação, fez. Ravel. Em volantes, não. A gente passou aí por Vitória, por Fortaleza. A gente viu a quantidade de volantes que os times trabalham. É com 5, 6. O Sport trabalhou. O Sport foi mais O Sport- enxuto na o posição. Sport- basicamente o Sport no final de 0 fevereiro, no começo, Era depois basicamente 2. não, Fred. Era 0. Porque foi uma janela tardia até nesse movimento, né? O que me leva ao segundo ponto. Já que vocês estão colocando aí os atletas em tese à venda, negociáveis, não chegou o momento de Fabrício Domingues sair do esporte, não? Eu negociaria também. Pode Eu ser, ainda pode ser uma não, abertura, mas Eu ainda não. Sou resistente. Eu acho que ainda dá só para. se tiver mercado para ele na própria Argentina, porque no Brasil eu acho que seria um mercado mais fácil de encaixar. No Brasil eu acho que seria muito. Eu acho que ele vai fácil para a Série que o B. Sport pagou. Mas eu acho que ele vai fácil para a Série B, para jogar, para ser titular de um clube forte na Série B. Mas só se for com aquele tipo de contrato, com cláusula de compra e tal, porque o Sport por 4,5 milhões do cara, tipo, não dá para todo mundo, que é 6 meses o Sport colocou milhões e milhões e 6 meses depois não vale nada. Mas tem que ir para vitrine, veja, o Sport tem que Se botar ele na vai pisar vitrine. no gramado, ele tem que eles valorizam É a história de muito Caleb, pô. É a história de É. Caleb. Você tem que botar na vitrine. Se não dá no meu, ele vai ter que dar em algum lugar para eu tentar minimizar meu prejuízo. E aí é Romarinho, é o caso de Romarinho. Você botar para ver se Romarinho, que é uma bronca por conta da idade de Romarinho, então até para você tirar o que foi investido em Romarinho vai ser difícil. Mas você vai ter que jogar para alguém. Tentar encaixar em algum canto. Foi um investimento assim, 2,5 milhões no jogador com aquela idade já foi assim, excessivo, né? E, Fred, sim, e voltando até na observação, Fred, quem vai jogar na Copa do Nordeste? Isso o que eu falo também dessa reformulação não é algo que você vai jogar na prateleira, tá todo mundo aqui fora. Não. É você, eu vou estar aqui com esses caras, agora se aparecer eu não vou afastar. Alguns você pode fazer isso, Johan. Sim. Agora Dalbert, você vai precisar, eu só vou liberar Dalbert se eu tiver outro esquerdo aqui. Eu não Mas vou fazer pra uma Copa do loucura. Nordeste não joga, tá? Aí você vai ter Cariús. Vai ser Cariús. Mas teria Cariús. Pra Copa do Nordeste, o Sport só teria, nesse caso, Cariús e Hereda. Albert não joga a Copa do Nordeste? Não, pô. Não, se sair. Se sair. Se sair, né? Enfim, pode seguir, Cauê. E aí, pronto. Aí seguindo na lista, Johan, com certeza. Tite Ortiz é um cara que eu ainda vejo que poderia, mas também é aquela coisa. Mas é muito irregular. Tô falando todas as vezes aqui. Vai chegar a hora de trocar o gasto caro pelo gasto mais barato. E aí Tite Ortiz entra nessa conta. Então, se aparecer alguém que leve, paga o salário dele, não precisa o Sport lucrar, não. Que o Sport não tenha prejuízo, leva. Porque aí você, queira ou não, é uma posição que você pode usar Lucas Lima, você pode usar Atêncio, você pode utilizar até o próprio Sérgio Oliveira. Então é uma posição que você tem opções ali. E aí tentar, se for necessário, trazer um nome mais barato no mercado para fazer essa composição. Agora, Duqueiroz, tem que abrir espaço na folha. Não dá para Duqueiroz ficar. Tem algumas e às vezes na Europa é até mais fácil. Na Europa, com esses clubes europeus, talvez até mais fácil de você devolver. Porque os caras já trabalham meio com isso, de ter as devoluções e reencaixar. Mas não devolve. Dentro dessa lógica, tem alguns jogadores que são até mais difíceis. Por exemplo, que não foram citados, talvez, porque você não acredita. Se pudesse, eu negociaria paciência mesmo. Assim. Mas paciência e Pablo são problemas. Os dois. Um cara que não se coloca à disposição basicamente nunca. Assim, então, assim, não. Mas quem é que vai querer um jogador que tá nessa. Um jogador que se apresenta dessa forma? Ninguém. Eu acho que o Duqueiroz é assim também, tá? Por isso... Eu acho que o Duqueiroz ninguém vai querer, não.
Não, veja, não, a gente tá falando de coisas diferentes. Só a conclusão que é igual, é de ninguém vai querer. Mas eu acho que Paciência ninguém, do Queiroz joga. A questão é que Paciência ninguém vai querer, porque o cara. Como é que alguém vai querer um jogador que não joga? É a questão de saúde. Questão de saúde. Você não vai pegar um cara que não se apresenta. Do Queiroz é que joga mal, mas joga. Agora, Gonçalo Tanto que já fez as 7, né? Do Queiroz já fez as 7, né? Já joga todo jogo, pô. Mas pode ir pra B. Pode pra B, né? Que é um dificultador. É você não botar joga, do Queiroz caro, com o salário que ele tem. Agora, a questão do centroavante é que você tem 2 centroavantes com estilo de jogo complicador para o Sport na Série A, muito complicador, que é a questão desde o início que a gente vem falando, com salários para o padrão do Sport que não são baratos, que não dá para você trazer um outro centroavante de tiro alto, porque são 2 que já preenchem sua folha de uma maneira danosa. E Pablo, acho que contrato 2 anos, não é isso? Acho que Pablo contrato 2 anos, inclusive. E ainda vai ter a volta já de Zé Roberto aí, que é mais um que também tem um perfil um pouco até semelhante, tem algumas características não vai jogar Série A. Não vai jogar. Não vai jogar Série A. Então você tem dificuldade. A questão tudo de quando você sai reunindo tantos nomes aí, é que quando você desova todo mundo, você tem que trazer muita gente. E eu não sei se o Sport está muito afim de trazer muita gente. E quando você traz muita gente, você entra numa outra lógica de dificuldade em ser certeiro nas contratações. Que é algo coisa, também tá? Problemático. Por exemplo, a gente vai trazer sua lista daqui a pouco. Eu vi a sua lista. Eu não me animo não, velho, dela. Pois é, o mercado brasileiro, que era até uma das coisas que eu quero dizer, que a lista não é de jogadores que eu estou dizendo, opa, são bons contratos. Não, é o que tem. Seja bem claro, é o que tem. Eu vou assim, eu não lembro de todos os nomes, mas pouquíssimos ali. Assim, porque tem uns que eu acho interessantes, mas eu acho inviáveis. Sim. Então, assim, a sua lista... E talvez não seja nem para... Mas é até para perguntar, qual é a ideia aí? Porque, assim, é acreditar e aí fazer investimentos altos para tentar salvar... Porque tá na base do milagre, né? Mas é isso que está declarado. Mas é isso que está declarado no clube. E aí montar esse perfil de um elenco ali, tipo, que é como tava falando, Fred, lá do caso do Pedro Augusto. Ah, porque se cair já para uma Série B, já fica ok e tal. Eu só traria jogadores assim, com esse perfil. E ainda nisso que Minhoca tá perguntando. Eu Fred, só traria jogadores do perfil assim. Vamos lá, Pedro Augusto, pode ajudar esse ano? Pode. Na Série B ele ajuda, traz. Aí, outro, vamos trazer aqui o Elton Rato. O Elton Rato pode ajudar esse ano? Pode. Se cair, é um jogador que você contaria na Série B, aí você já começa a ter muita dúvida se o Elton Rato jogaria, de que... Então, eu acho que é isso que tem que pesar. Tá? É por isso, inclusive, Cauê, que eu fui contra, aí quando você listou Lucas Cunha. Para mim, assim, o Sport vai trazer... Não adianta, porque também não dá pra gente ser também só... sai todo mundo. Não dá pra gente colocar aqui. Mas por isso que eu falei agora, esse complemento. Isso, exatamente. Por isso que eu disse nesse complemento de o desejável não é executável. Porque não vão contratar. Não vão contratar. Lógico, você vai tirar 2 zagueiros, você não vai contratar 2 zagueiros. A gente sabe que o Sport não vai contratar 2 zagueiros. Então, até para dar fim nesses jogadores, vai ter que você pensar, vai fazer falta lá na frente? Segura Renzo, porque aí eu não vou mandar embora. E se cair Lucas Cunha aguenta a Série B? Aguenta. Deixa pra lá, deixa Lucas Cunha pra lá. Veja só, eu não vejo grandes problemas em Lucas Cunha nas atuações aqui, não. Chico muito mais danoso. Por que a gente não fala em Chico? Quem tá jogando melhor? Chico ou Lucas Cunha? Pelo menos Chico é mais barato, pô. Quantos gols Chico foi responsável nos últimos... Desde que virou 3 zagueiros? Foi o maior culpado dos gols, pô. Prefiro deixar Chico, é menos caro. Eu tô fazendo conta. Eu tô aqui com a máquina calculadora, sai Tito Ortiz, porque é mais caro e traz outro. E até, como é uma janela muito longa, também te dá um pouco essa possibilidade de alguns jogadores você desovar depois na Série B. Nem que seja no Haha. Esses jogadores do Sport são todos Série B, cara. Quem aí vai pra Série A?
Então, aí vai até jogar nisso Série A? você vai ter que pensar que no final, próximo da janela, pô, meu amigo, acha um lateral esquerdo aí, Dalbert, vai para lá, arruma um lateral esquerdozinho que você já olha assim como promissor, para você começar a testar esse cara, para quem sabe esse cara ser importante na Série B. Um zagueiro, aí você olha o zagueiro, para que eu vou? Se o Sport já tiver morto, sacramentado praticamente, vamos dizer, porque esse fim da janela é lá, eu acho que pela 22ª rodada, se eu não me engano. Então já vai ter virado o turno. Por aí. Já vai ter virado o turno. O Sport vai ter uma noção melhor do seu cenário. Já. Então, chegar nesse momento, começa, eu vou continuar com o Antônio Carlos até o fim, só se dá uma mudança de chave muito grande. Eu vou continuar com o Lucas Cunha até o fim, que não é meu, valorizando somente para o Bragantino? Para o Bragantino depois ganhar dinheiro aqui em cima de mim? Não. Então, o Sport também vai ter que raciocinar que como essa janela é longa, ela é urgente para jogadores importantes para você tentar destravar algo do último fio da esperança. Mas ela tem que ser importante de ser lenta para o esporte no sentido de pensar a temporada seguinte se o remédio não foi eficaz de Daniel Paulista logo no início. De você fazer os gastos, trocar os gastos caros por gastos mais baratos. E aí vai ser importante o esporte ter mapeado jogadores de quem são os zagueiros promissores que estão lá na B, no AC, que talvez se encaixem para eu começar a testar nessa reta final de Série B, de Série A, pensando no AB, se o caminho tiver muito segmentado da queda. Então é importante também o esporte fazer isso, de pensar no emergencial para agora, mas também no mais à frente, como a gente já falou aqui, do AB. Vamos lá, tá? Cauê, Vamos ser práticos. Fala, meu. Eu ia só complementar uma pergunta também para colocar no debate. Daniel Paulista chega agora terça-feira, não é isso? Isso. E aí eu não sei se o Fred que tem mais informações de bastidores, assim. Tem mais informações de bastidores. O quanto, por exemplo, decisões como essa que vocês imaginam que pode ter de saída aqui, algumas até tão fáceis de notar, mas o quanto, por exemplo, o Daniel pode... Não, pera, segura. Quero ver aí 2 semanas, porque como a janela é longa, talvez ele tipo assim, deixa eu ver em 2 semanas trabalhando aqui, ver se dá para confiar e tudo mais. Porque pode ser que mude, né? Porque é um novo treinador. Eu acho que os zagueiros vão nessa linha. De chegar para ver. Também acho. Dos que a gente listou aí, eu acho que os primeiros listados, Tite Ortiz, Romarinho e Johan, são meio que consenso, tá? Do Queiroz, eu acho consenso, mas eu acho ilusão. Eu não vejo como se livrar de Duqueiroz. Eu realmente não vejo como se livrar de Duqueiroz. Não acho factível devolver sem pagar os salários que acertou até o final do ano. Então, se aparecer algo para Duqueiroz, ótimo. Agora, o Sport já tinha liberado 5, e eu acho que a gente precisa ser um pouco objetivo agora. O Sport já tinha liberado 5. A gente já listou aqui, tá? Mais 6 jogadores, já vai em 11. E ainda não listamos ninguém da defesa. Ficou um impasse em relação a Lucas Cunha, ficou um impasse em relação a Fabrício. Paciência, para mim é a mesma questão de Duqueiroz, só que Duqueiroz, paciência não tem um dono, Duqueiroz tem um dono, então isso ajudaria um pouco. E tem Carlos Alberto, que a gente sequer debateu. Então vamos ser pragmáticos aqui, tá? Nesses nomes que ficarem abertos. Lucas Cunha negociaria, tentaria devolver. O que é que se faz? Ou fica com ele mais um pouquinho e vê se vai? Lucas Cunha também passa pela saúde de Thierry. Tem que saber se Thierry vai ter condição ou não. Porque aí, você traz, 2, você vai ter dificuldade. Não sei se a capacidade... Se tivesse que tirar um zagueiro... Considerando assim, como se fosse uma caixinha, assim, vamos considerar 5 jogadores, assim, porque essa lista do Sport não pode ser muito aberta, não. Como já foi dito aqui, assim,
tem como, não vai trazer 10. Não tem. Não, é isso. O impeditivo é isso. Não vão trazer. Não, e não detalhe, vai ficar com elenco não curto. Não vai e não deveria, assim. Não dá pra ser porra louca desse jeito, não, porra, assim. Só se fosse 10 jogadores com um custo muito baixo, mas a gente sabe que não é custo muito baixo. Então, assim, não faz sentido uma campanha dessa você ainda colocar mais 10 jogadores na folha. Sei não. Porque veja só, a gente tem aí urgências, lateral direito, Sim. volante, todo o sistema de ataque. Todo o sistema de ataque. Pela urgência, é 15, meu amigo. São 15, não são 10, não. Todo o sistema de ataque. Todo o sistema de ataque. O Sport só tem de um lado Carlos Alberto, do outro Barleta. Romarinho não deveria nem se cogitar em ficar, tá? Dois centroavantes que não resolvem. Então, ou seja, o Sport tem que trazer pelo menos um centroavante, um atacante de cada lado. Complicada a situação, né? Porque então, não se resolve Fabrício, em 3-4. Fabrício, que a gente debateu aqui. Fabrício, eu acho que Daniel vai ver qual é a de Fabrício. Vai. Tentar entender. E eu acho que do Queiroz, Daniel vai ver qual é também, viu? E eu acho importante o treinador chegar e tentar botar a mão nele. Eu vou seguir a orientação de Cássio. A gente só vai poder ficar com 5. Porque já saíram 5. Tá? Vamos listar 10 saindo. Então a gente vai ter que tirar aqui. A gente tem 6 jogadores, né? Tem que tirar um. Ou do Queiroz, ou Dalbert, ou Thiago Couto. Mas aí vai depender muito da reposição, Fred. Se o Sport trazer um goleiro, é Thiago Couto. Sim, mas aí é o seguinte, o que é mais importante? Tirar Thiago Couto e trazer um goleiro, ou tirar do Queiroz e trazer um volante? É isso que a gente tem que escolher. Por mim aí, eu tiraria o selo de Dalbert, porque não acho que é a urgência da urgência da urgência. Ou eu tiraria de Duqueiroz por achar impossível sair. São as minhas duas visões aí, Cássio e Cauê. Não, se a gente for pensar como diretoria, vamos lá. Dalbert não sai. Duqueiroz... Até a estendida, né? Duqueiroz não sai. Eu entendo até a lógica de Romarinho, certo? Mas saiu muita gente já do ataque, cara. Já saiu muita gente do ataque. Romarinho só sai quando trouxer outro, mas eu acho que sai. Ele tá no mesmo nível dos que saíram, assim, infelizmente. Assim, o ataque do Sport é uma nulidade. Não, isso eu entendo, é porque assim... E ainda arruma, eu acho que ele já podia ter Romarinho só não saiu porque era mais pesado. Romarinho só não saiu porque era mais pesado daquele... Saiu muita gente, Lobato, e ele só tem 4 jogos, pô. Romarinho tá fadado a sair, não tem condições. E Romarinho é fácil de encaixar na Série B, pô. O Mirassol queria ele, até um dia desse o Sport não liberou. O Sport só tem que aceitar que não vai conseguir reaver o que investiu. Empréstimo para pagar dinheiro salário perdido. Isso. Fred, indo para realidade, olhando o que a diretoria vai fazer, não o que a gente quer, não o que a gente imagina que fosse melhor, vão sair Romarinho, Johan e Tite Ortiz. O resto fica. Só se tiver... Só se chegar a questão do goleiro, né? E a questão do goleiro. Contratar um goleiro que o Sport fica atrás, aí você faz a movimentação por Thiago Couto. Que você não vai ficar com o Thiago Couto terceiro. E aí era importante até encaixar Thiago Couto numa segunda divisão que é para ele poder jogar. E o Sport recuperar o mínimo de investimento possível. Os demais, eu acho que é muito mais em caso de alguém se interessou, o Sport, eu não faço questão. Pronto. Antônio Carlos, chegou um time da B que quer. O Sport não vai fazer drama para liberar. Lucas Cunha, chegou alguém interessado, eu acho que o Sport não faria também esse drama. Dalbert, também não. Eu acho que vai passar por aí, tentando enxergar pela cabeça da gestão. Aqui eu gostaria de que fosse muito mais, mas tem toda a lógica de não dá para pensar que vão contratar mais 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai acontecer. Talvez isso aconteça da maneira que eu falei. Acho que essa janela tem que ser janela por partes. A janela da emergência e a janela lá na reta final, a depender se o remédio causou efeito ou não. Segunda leva de limpeza, né? Exatamente. A segunda leva de, não vai dar,
E agora, meu amigo, onde a gente tem jogador da base que possa ser o quarto zagueiro do elenco? Tem. Então, Renzo, fica aqui, a Ju volta, libera 2 zagueiros, fica Thierry, João Silva e Chico. Entendeu? Aí vai para essa lógica. Se não trouxer isso, se não trouxer o outro zagueiro agora nessa janela, no início da janela. Na lateral esquerda, Rafinha da base, já dá para Rafinha aguentar? Não dá, tá, mas vamos. Quem sai? Cariús ou Dalbert? Tem que ser por aí também. Tem que ser por aí. Só uma rápida reflexão. Daniel Paulista, que foi contratado, trocou o Remo. O contrato dele até o fim do ano. Tudo bem, pode ter um gatilho de renovação, mas é um contrato até o fim do ano. Trocou o Remo pelo Sport nessa situação. A gente está falando o que a gente acha que seria melhor pela condição do esporte, condição da competição, condição financeira, tudo. Mas assim, vendo pelo lado do Daniel, ele faria isso tudo se o Sport só contratasse 5 jogadores. Porque, tipo, ele tá vendo esse elenco e fala assim, meu irmão, eu tô indo por um negócio assim, extremamente desafiador, e os caras vão me dar 5 reforços. Mas eu acho que Antônio Oliveira caiu. A gente tá falando em 10, viu, 10, Cássio? viu? Mas a gente tá falando, veja só, já saíram 5. Mas 10... Quantos titulares desses 10? Tipo, não são 10 titulares. Não são 10 titulares, naturalmente. Mas nem precisa de 10 titulares, né? Mas na real, vamos trazer o quê? Vamos lá. Se trouxerem um Precisa de goleiro. 10 titulares, Cássio? Precisa de titular Não. pro lugar de Barleta? Precisa de titular. Veja, já se- tem se Sérgio tiver- Oliveira, Lucas Lima e Aten. Você vai trazer outro meia para ser titular. Se o Caixa permitisse, seria bom. Mas aí é responsabilidade. Claro, Nossa, pô. Vão trazer um lateral direito reserva, porque não tem. Zagueiro devem estar ponderando. Vão esperar possivelmente Daniel avaliar. Goleiro, vão trazer se achar alguém. Está muito nessa. Não vai Eu acho que pegar a alguém de urgência da confiança lá do Remo, gestão. não, hein, Cauê? Oi? Cauê, não vai trazer alguém de confiança do Remo, não, ali. Pedro Rocha é artilheiro, né? Série B. Eu acho que pode. Eu acho que isso. pode. Nesses preenchimentos de elenco que o Sport vai precisar ter. Do volume. Nisso que a gente estava falando agora. Se abriu 10, se saíram 10, você vai, até no volume, você vai ter que trazer alguém. Então, talvez um lateral direito que Daniel conheça e que não seja caro, talvez seja esse lateral direito que vem para ser o reserva de Hereda, por exemplo. Sim. Vai precisar de mais 2 volantes se Daniel enxergar, se do Queiroz saísse. Pô, a gente vai precisar Zé de mais Lucas 2 tem mundial volantes. esse ano, tá? Zé Lucas Exato. tem mundial esse ano. Então, se precisasse de mais 2 volantes, talvez esse segundo volante lá do final da fila, Daniel puxasse um cara da Série B, que ele conhecesse e tal. Pronto, Falcão, que tá no Atlético Paranaense, não tô nem pedindo o cara, mas tô lembrando por ser um jogador que jogou com o Daniel e que era da confiança dele. Então, talvez parta por aí, esse preenchimento do elenco desses jogadores mais baratos, teoricamente, que a gente nem sabe como é que Pedro Rocha tá amarrado o contrato dele, talvez nem seja barato para tirar ele do Remo agora. Isso. E lembrando que daqui a pouco a gente vai trazer aí a lista de Cauê, tá? Só o resumo do esporte, do que a gente debateu até aqui no programa, depois a gente vai atualizar justamente quando chegar a lista de Cauê. Fred, tu esqueceu só um detalhe ali. É porque eu acho que ia ser o campinho todo vermelho, né? Que era o setor que... É verdade. Mas aí é isso. Talvez menos o meio de campo camisa 10, assim. Acho que é a única exatamente posição que o Sport não tem urgência. Urgência, Mas aí, quantitativa e qualitativamente falando, precisa de um lateral direito, né? Urgência urgentíssima para mim é atacante. Os dois lados do ataque. É urgência urgentíssima, assim, absoluta. Se o Sport, eu já disse isso aqui uma vez, e ouso dizer de novo, se o Sport tivesse um ponta decente, talvez Pepa não tivesse caído. E nem é que o treinador, que o trabalho de Pepa fosse um trabalho excelente, não, a gente questionou muito. Mas talvez tivesse dado a solução que ele precisava ali em vários jogos e que não se teve. Tendo que botar Lobato e outros jogadores, e Barleta não indo, porque a gente tá vendo Barleta no lado que não é o preferido de Barleta.
E Barleta, mesmo assim, vem sendo importante, porque é o único que existe. Então eu acho que na dividida, se assim, Urgência e Urgentíssima para mim são pontas de qualidade. Se tivesse que gastar dinheiro, pronto, se tivesse, Um setor. tu tens essa nota aqui de 100zinho que valesse muito esse 100zinho. Vai botar onde? Ataque. Bote lá, velho. Ataque, total. Um lateral direito, mas é porque é o seguinte: você vai trazer um lateral direito para resolver? Quem é esse cara? É um ciborgue? Pô, não tem um cara acessível ao esporte que vem aqui para resolver, não, meu amigo. Tá? Ou vai no achado, ou acabou-se. Ou vai, ou segue aí com Hereda, nota 6 e pronto. E vai-se embora, pelo menos é regular. Deixa eu trazer aqui o resumo do que a gente teve do esporte até então, tá? Lembrando que quando chegar a lista de Cauê, a gente vai atualizar. De indicações, a gente já passou por Fortaleza e Vitória. Foi puxado Pedro Augusto, volante do Fortaleza, uma indicação aqui que caberia no esporte. De notícias circulando, o Ayrton Rato. Tá? As notícias circulam, mas não foi aprovado por ninguém aqui. Esse que parece ser o nome mais forte até aqui especulado no esporte. Porque só faria sentido, Fred, se o Sport tivesse se desfazendo de Atêncio ou de Lucas Lima. Não, eu acho que ele viria para ser o ponta-ponta, né? Que os dois jogam com mais dificuldade por ali. Mas pela forma mas ele não é um ponta-ponta. Pela forma como ele não é um ele vem jogando, nem bate com o que foi dito Exato, ontem em relação à formação. Meia, né? Um meia que cai pelos meia. Exato. Concordo. Não traria, não. Não é um jogador que eu traria, não. De forma alguma, tá? Os jogadores que saíram, a gente já falou algumas vezes, né? Matheus Alexandre ainda sem destino, tá? Ainda sem destino, Matheus Alexandre. Gustavo Maia no Criciúma, Lene Lobato devolvido ao Vélez. No Criciúma sendo bancado porque não passou no exame, né? Isso. Tem que ficar claro. Os empresários negaram, né? Os empresários deles negaram essa notícia. Mas chegou a circular no Twitter essa notícia. Pedro Maranhão entrevistou os empresários dele e disseram que não teve nada disso, não, que ele teria sido aprovado. Mas não tem uma apuração própria sobre isso. De Plácido devolvido ao Racing, tá? E Arthur, né, já devolvido ao Red Bull Bragantino e já encontrou destino. Arthur foi anunciado como centroavante do América Mineiro. E aqui, nas sugestões foram listados Tite Ortiz, Johan, Romarinho do Queiroz, Thiago Couto ali como os 5 que a gente fechou. Thiago Couto, desde que o Sport contrate um goleiro titular, que eu não sei se é viável, não sei se é prioridade. Duvido muito que o Sport faça nesse momento que a gente falou. Porque para chegar no goleiro vai trazer quantos? 10, 12, 13? Acho que o goleiro é a oportunidade, Fred. Que não tem. Devem estar olhando algumas coisas por necessidade e naquela. Só fecha se realmente for um cara que vier para somar. Não adianta trazer um reserva. A questão não é essa. Perfeito. Para a gente fechar o esporte aqui, eu vou ler alguns superchats. Os primeiros superchats que chegou, que foi o de Eduardo Farias Campos, eu vou deixar para a lista de Cauê, tá? Porque tem mais a ver com a segunda parte. Vou ler aqui a série de Paulo Lins. E ele começa com... Na época do presidente afastado do Corinthians, estavam especulando Sérgio Oliveira. Quantos jogos ele tem, né? O Corinthians já liberou Giovani, a gente já passou ali. Sérgio Oliveira já tem os 7 jogos pelo Sport, tá? Ele segue, né, mais um superchat de Paulo. Vendo os times aqui de São Paulo bem ativos nessa janela. Uma pena o Sport ter demorado tanto para demitir Pepa e Antônio Oliveira. Condenou o seu planejamento. Verdade. Observação de Paulo, tá? Mas eu não imaginava que o Sport fosse ser nessa janela. Tudo bem, atrapalhou. Mas eu não imaginava nunca que essa janela do Sport ia ser pelo histórico. Nunca. O Sport está pagando os erros, né, cruciais ali da primeira janela de não ter mais volantes e não ter mais atacantes de lado de uma maior qualidade. Caiu ali no conto, primeiro no conto de Carlos Alberto, investiu altíssimo para um cara que simplesmente não domina a bola e acreditou demais, né, que aquela melhorinha de Lênin Lobato ali enfrentando equipes muito fracas do estadual teria revolucionado Lênin Lobato, né? Foram 2 erros ali, além de esperar Romarinho e coisas do tipo. Paulo Lins
Tem mais uma mensagem. Fazendo meia culpa, eu defendi a permanência de Pepa para esse ano, por entender que, embora o seu estilo não seja dos melhores, talvez com o elenco mais qualificado e equilibrado desse algum resultado. Eu acho que todo mundo defendeu. Eu não vi ninguém indo na linha de. Pouquíssimas pessoas, Fred, eram favoráveis abertamente a uma mudança ali. Lógico que se enxergava defeitos. Aquela reta final do Sport, aquelas derrotas, né, Operário e América. Né? Foram sinais que foram se somando com o início deste ano. Aquiles Reis, tá? Fuá na Casa de Cabral, uma música do mestre Ambrósio, resume o ano do Sport. Mais irônico ainda é Simba ser tricolor, tá? E ele resume de que só manteria no elenco Atêncio, Rivera e Barleta. Ele, ao invés de escolher quem sai, ele escolheu quem fica. Futsal dá pra fazer. Nem o time de futsal. Mas aí é 3D 3 fora, viu? 3D 3 fora aí. Se fosse numa linha assim, quem você realmente queria que continuasse? Só um segundo, Cássio. Quem você realmente queria que continuasse? Pra Série B. Pronto, pra Série B. Caiu. Não é pra Série B, não. Pra Série B, não. Seja assim, agora. Quem esquece. Amanhã. Amanhecer no clube amanhã. Quem você queria para uma montagem de Série A? Quem você realmente queria? Não é muito diferente dele, não. É isso. Eu por iria aí. com Atêncio, Passa pelos 3 mesmo. Rivera, Lucas Lima, que ele não citou, Zé Lucas. Sim. Qual foi o outro dele? Traz na tela para eu poder lembrar. Barleta, Rivera e Atêncio. Então vamos lá. De trás para frente, eu ficaria com Zé Lucas, Rivera, Atêncio, Lucas Lima, Barleta. Eu ficaria com o Sérgio Oliveira. Eu acho que ainda tem muito para tirar dali, tá? E talvez a bagunça atrapalha. E eu ficaria com Hereda como reserva, tá? Eu só ficaria com esses. Todos os outros. Nem Fabrício Domingues? Não, Fabrício Domingues de jeito nenhum. Olha, Fred é hater dele, pô. Só a mensagem ali, volta ali só para colocar o nome que eu acabei perdendo aqui. Foi Aquiles. Aquiles, obviamente, bateu curiosidade sobre Fuá na Casa de Cabral. Tá valendo a letra aqui. Acredito que o último trecho, ele tem uma razão. O último trecho da música é o seguinte. Mas na hora da verdade... É uma confusão da porra a música, né? Mas assim, mas no final Mas na hora da verdade, quando passou a cachaça, seu Cabral sentou na praça, caiu na reflexão, disse: essa situação sei que nunca mais resolvo. Então falou pro povo: juro que me arrependi. O Brasil que eu descobri queria cobrir de novo. Assim que é um pouco de Yuri Romão pedindo desculpa agora. Então, a música tem trechos interessantes, mas Simba é um monstro. Lendo aqui esse último, ele tem um pouco do que, talvez tenha um pouco do que ele falou aí, do ano do esporte. Vamos lá com o superchat de Paulo Lins de novo. Agora sobre Antônio, eu tinha certeza do desastre. Paneleiro e parecia ter aversão ao trabalho. Só me surpreendeu a postura pouco conservadora do esporte. Tá? Eu vou pular o superchat de Paulo para na hora da lista de Cauê. Diogo Barbosa. Perdoe-me, mas vocês estão viajando essa quantidade de reforço do esporte. Virá um lateral direito, um zagueiro, um volante e 2 atacantes no máximo. Eu acho que é por aí. Tá? Talvez um pouquinho mais de atacantes. Não duvido que o Sport traga uns 2, 3 atacantes, não. Mas é isso, é lateral direito, um zagueiro, um volante. Eu acho que é por aí mesmo. Tá? Infelizmente é por aí. E a outra de Paulo eu também vou segurar para a hora, tá, em que a gente... Na verdade, a outra eu vou ler agora, porque o Cauê já citou. A última mensagem de Paulo... Eu não entendo, das coisas que eu não entendo do esporte, é essa obsessão por Marcelo Aju. Marcelo Aju tá jogando no Atlético. Tá jogando. Tá nem jogando, pô. Assim. Marcelo Mas na hora Aju... de mandar embora, Fred, eu não tô dizendo pra tá agora, não. É isso que eu tava dizendo. Mas na hora de você fazer as trocas dos caras para as trocas dos baratos, aí manda trazer. Certo. Você manda trazer. Do amor, né? Cauê é viúva de Aju e Sosso. Ele é do time. Ciro. Eu queria ver a Aju ter chance. Não, Ciro não. Eu queria que a Aju tivesse chance. Eu poderia. Eu já vi muitos potenciais em Aju. Mas algo tem que explicar ele não jogar em canto nenhum, pô. Não, lógico, Fred. Lógico que acontece. Lógico que às vezes o cara demora a estourar.
Às vezes o cara vira balconista de lanchonete, acontece. Acontece. Agora, ele não teve chance no esporte. E Não quando teve. entrou, não foi mal. Não, eu gosto dele. Já, como eu disse, eu já vi muitos motivos para Ju ficar no esporte, mas me intriga ele não jogar em time algum, pô. Ele não joga em time algum. Tá? Vamos agora, tá, apresentar. A gente prometeu times e camisas novas, tá? Do Experience para hoje. Vamos apresentar agora mais uma camisa, mais um time. E esse é um velho conhecido. Coincidência ou não ter sido agora, tá? Entendam como quiser. Mas, senhoras e senhores, a Minardi vai forte aí para jogar o Experience. Um dos maiores legados da história do 45 minutos. Finalmente ganha corpo e vai para campo. Quero saber quem são os jogadores que vão ter a honra de vestir a primeira camisa da Minardi. Giancarlo no futebol. Minardi. Giancarlo Minardi. Tu não ia trocar esse boneco, Fred? Foi depois dele. Ele foi o último da série. Pobre Richard Franco, apanhando aqui todo anúncio. E ele foi o último da série. Então tem a Minardi. Fórmula 1 com 38 pilotos em sua história, 25 pilotos de teste, 25 chassis, nenhuma pole position, nenhuma volta rápida, nenhuma vitória. Eu acho que Michele Alboreto foi da Minardi, né? Tás aí com os pilotos? Michele Alboreto, italiano. Que Teve pilotou brasileiro também Ferrari. nessa história. Pierre Luiz Maestro, Martini, Alessandro é o Nannini, Duqueiroz da André Fórmula 1. de Cesares, Nannini. André de Cesares. André de Césares. André de Cesares, Michele Alboreto, tá aqui. Michele, olha aí, Alboreto. Michele. Giancarlo Fisichella, clássico. Yardo Até por ser Trulli, italiano, eles puxavam muito pilotos italianos, né? Eles Mark reforçavam Webber. muito o DNA. Jos Aí, Mark Verstappen, Webber. Pedro- Qual o que a gente até deu uma confusão Alonso. danada, que Alonso. Ali é pilotou Badoé. na Minardi. Badoé. Muito Badoé. Italiano Mas- também. não era Badoé aqui não, viu? Alonso começou na Minardi. Não, tem aqui. É porque Badoé não é listado entre os grandes pilotos da Minardi. A questão ele está citado como mas não é um dos grandes pilotos da Minardi. Realmente. Não mentiram, viu? Isso a gente ficou até meio constrangido, que a gente foi ver, foi no Instagram, uma matéria do cara, ele é muito chateado com essa história. Não com a gente, assim. É porque o mundo trata dessa forma, né? Assim, tipo, ele virou um símbolo de uma escuderia que costuma ser Nessa lista lanterna. aí, 90% é italiano. É Alessandro Zanini, italiano. Não, mas 90%. tem gente que ganhou o Mundial depois, pô. Fernando Alonso, pô. Tipo, o pai de Verstappen, né? De Max agora, o pai dele. Não, mas Joe era ruinzinho, viu? Joe era destruidor. Sim, mas é o pai do Destruidor cara. de clavo. Horroroso. Horroroso. Pé duro demais. Muitos pilotos ruins passaram na Minardi. Que a gente tem muito aquele folclore do Yuji Ide, né? Que pilotou lá na BAR, né? Na Aguri, Super Aguri, na verdade. Mas a Minardi teve muito piloto. Teve um argentino chamado Gaston Mazzacani. Que piloto horroroso. Mazacane. Ele se aí tirava mais de 3 segundos. Mas Joe Verstappen era penúltimo. ruim, valendo mesmo. Badoé tem 58 corridas, pô. Tá vendo? Não tem um Muita ponto. corrida. Não fez um ponto. E olha que Badoé botou macacão Ferrari, viu? Eu acho que ele pilotou, Veja. nem que seja uma prova pela Ferrari. Se Era de teste. você entrar no histórico de Badoé, quase todas estão lá pintadas. Se o cara se retirou da corrida, ele não termina a corrida. É impressionante, é um monstro. Veja só. Ou seja, Minardi vai ter que se superar no Experience. É isso que eu ia dizer. Veja só. No Experience, o cara que joga mal na Minardi, ele já sabe qual vai ser a alcunha dele, né? Badoé. Vamos saber quem vai ser o primeiro a ser chamado. Por favor, não de me coloque Badoé. nesse time, não, pelo amor de Deus. O Porra, meu primeiro irmão, a ser veja chamado só. de Badoé. Veja só, a camisa do cara, Badoé. Não é capaz de levar um processo. Então, Meu irmão, Cássio, veja só, você precisa destravar para viver, viu? eu tô difícil. Você com comunicação, assim, você mas não completa uma Badoé- frase. Mas Badoé é estilão, tu sabe, né? Eu já disse a tu. Sério? Badoé, cadê aquele menino lá no Brasil, lá em Pernambuco, Badoé é estilão. que tirou onda da minha cara?
E detalhe, e o argumento dele é muito bom. Ele diz assim: não é todo mundo que pilotou uma Fórmula 1 na vida, não. É verdade. É verdade, é um ótimo argumento. Cara, Agora, pilotar e bater sempre é foda. Mas tudo bem. Olha, a turma tá lembrando aí que Badoé correu uma prova pela Ferrari. Tava lembrado, pô, que ele era piloto de teste. Aí puxaram ele em 99, quando o Schumacher quebrou uma das pernas. Em 2009, não, 2000, correu duas aqui, tô achando aqui, duas. Botaram aqui no grupo em 99, aqui no chat. Não, Foi achei 2000. 2009, deve ser 2009. 2009. Deve ser 2009. não. Schumacher quebrou a perna em 99, eu acho. Acho que foi 99, pronto, que quebrou é a perna, isso. ficou E Rafa- fora boa parte da. Agora não sei Rafa se foi Badoé Emery que substituiu botou aqui ele. no. Pode estar errado, pode estar errado aqui que eu tô esse levantamento aqui. Inclusive, ele acaba perdendo o Mundial por causa disso. Irvine disputa cabeça a cabeça ali com a McLaren e a McLaren acaba levando. Mika Hakkinen. Vou dizer que a Ferrari a corrida que ele correu na Fórmula 1 realmente foi em 2009. Ele corre duas vezes. No GP da Europa, fiquei 17º. E no GP da Bélgica, fechou os dois, viu? Em 14º. E o curioso é que ele não corria. Do Massa, viu? Como é que é? Só tá lembrando que é do acidente do Massa, não é do Schumacher, não. Foi Deve ter bastante sido massa, massa, né? daquela que a mola veio lá, né? E ele assumiu, ele voltou a pilotar a Fórmula 1 depois de 10 anos, que ele correu ali entre 93 na Lola. Vocês lembram da Lola, meu irmão? Da Lola. Eu tinha álbum de figurinha, pô, da Fórmula 1 nos anos 80, tinha Lola. Eu lembro dali. Lola, Aarons, Lola. Lola Sintec MTV. Minardi 95, Forte Grand Prix em 96, e voltou para Minardi em 99, e aí passou 10 anos até ter esses dois aí mas não bateu o carro na Ferrari não, viu? Vamos ser justos aqui. Ele completou a prova. Agora, Já vou dizer, com a Ferrari. Cara, com a Ferrari. Duas vezes no pontuar, pô. 17º. É demais, né? Mas eu já vou dizer, viu? Essa Minardi do Experience vai longe, viu? Essa aí no futebol. Se a Minardi for campeã, será o maior. Vira matéria na Itália. Lá no Brasil. Imagina lá. A Minardi ganha. Eu não sei, deixa eu até ver se está vivo, para não fazer uma besteira aqui. Giancarlo Minardi, deixa eu ver se está vivo. Tá vivo, 77 anos. Seu Giancarlo, ganhamos finalmente. Ganhamos, o que é isso? Lá no Brasil, fizeram o campeonato em nossa homenagem e ganharam o campeonato. Agora a Badoé tá gostando muito, não, porque tem um cara que tira a onda dele. Aí seu Giancarlo vai dizer. Seu Giancarlo vai dizer, e agora a gente faz o quê? E agora faz o quê? Exatamente. Meu irmão, seu Giancarlo, tá lá. Vamos seguindo, tá? Roger pergunta se vai ter camisa de goleiro. Vai, tá? Cada time tem a camisa do goleiro, naturalmente. Depois a gente mostra aí a camisa do goleiro. O outro padrão eu não vou anunciar agora não, tá? Vou dar sequência ao programa. Mais pra frente anunciarei a outra camisa e outro time que a gente apresenta hoje. Já são 4, tá? E já esse são easter 4 de eggzinho? 16. Agora que eu reparei, a Fórmula 1 voando ali. É um batendo no outro, o que é melhor ainda. É um batendo. É aquela de Christian Fittipaldi, que eu acho que é pela Minardi, né? Não, a de Christian Fittipaldi. Não, essa não é de Christian, não. Ele vai assim, ó, ele dá um loop. Isso é anterior. Mas eu acho que é pela Minardi. Eu acho que era preto. Mas isso é anterior. Era uma preta ali. Era preta. Isso é anterior, isso é anterior. Tá? Vamos seguir. Fotozinha, não? Vamos seguir com. Lembrando, né? O Experience dia 5 de julho. A gente já passou por aqui. Torneio de futebol, FIFA 2020, FIFA 25 no PlayStation 5, futebol de botão. Tá? Inscrições abertas no Eventtree. Você entra lá, procura NE45 e vai aparecer o nosso evento lá. Vai ser muito legal. Acho que daqui tá confirmado. Só quem não tá confirmado aqui é Thiago Minhoca, viu? Todos os outros estarão presentes no evento. Quem sabe daqui para Cada time com quantos, Fred? Tenho que ver se eu vou conseguir jogar ou não. Veja, você vai escolher se vai conseguir, mas você pode ser reserva também, tá? Não, é isso. Eu quero saber quantos reservas vão ter para ser o fim da fila. A gente ainda não bateu. Eu quero ser Johan. Essa resposta, Cauê, a gente só consegue depois do dia 12, tá? Por quê?
Porque a gente abriu uma pré-reserva, então todo mundo que estava na pré-lista Sim. tem vaga garantida até o dia 12. A gente tem que respeitar essa pré-reserva e aí no dia 12 a gente vê quantas... Minha ideia inicial seriam 3 a 4 reservas, tá? Jogando, 7 na linha, máximo né? 3 a 4. 7 na linha. 7 jogando e 3 a 4 reservas.